Você já se perguntou se a Bíblia que conhecemos nos dias de hoje está completa? Há quem diga que ela pode estar faltando detalhes cruciais sobre eventos significativos como a criação do mundo, as vidas dos patriarcas e as próprias leis de Deus. Dentro do vasto universo dos textos sagrados, um livro em particular se destaca por oferecer uma perspectiva intrigante, talvez complementar, o Livro dos Jubileus. Este texto antigo, muitas vezes referido como Pequeno Gênesis, está preservado na Bíblia Ortodoxa Etíope e surge como uma peça essencial do quebra-cabeça que compõe a história e as doutrinas bíblicas. O Livro dos Jubileus propõe preencher lacunas que o texto bíblico tradicional não aborda em detalhes. Ele apresenta histórias ocultas e revela um entendimento mais profundo do plano divino de Deus. Mas o que torna este livro tão singular a ponto de ter sido excluído da maioria das Bíblias cristãs ao redor do mundo? Talvez seja o fato de que ele oferece um olhar alternativo e às vezes controverso sobre os eventos que moldaram a fé judaico-cristã. Este livro não apenas reconta a história bíblica com detalhes adicionais, mas também sugere uma ordem divina que permeia todos os eventos, desde a criação até os tempos dos patriarcas. Os jubileus nos convidam a refletir sobre o que poderia ter sido omitido ou esquecido ao longo dos milênios, desafiam-nos a considerar a possibilidade de que a história que conhecemos pode não ser a história completa. Através da exploração do livro dos Jubileus, propomos uma jornada em busca de uma compreensão mais ampla e profunda do legado espiritual que nos foi transmitido. E assim, começamos a desvendar por que seus 50 capítulos foram deixados de fora da Bíblia cristã mainstream, levantando questões sobre o que realmente constitui a verdade divina e como ela foi moldada ao longo dos séculos. O Livro dos Jubileus foi banido da maior parte do mundo cristão por motivos que se entrelaçam com a complexa e, muitas vezes, tumultuada história da formação do cânone bíblico. Para entender por que esse texto fascinante foi excluído, é fundamental examinar as forças religiosas e políticas que moldaram o cristianismo primitivo e suas escrituras sagradas. Durante os primeiros séculos do cristianismo, a Igreja estava em um processo de definir quais textos seriam considerados inspirados e, portanto, dignos de serem incluídos na Bíblia oficial. Este período foi marcado por debates teológicos intensos e, muitas vezes, acalorados sobre a ortodoxia e a heresia. O Livro dos Jubileus, com suas narrativas detalhadas e, em alguns aspectos, divergentes das histórias aceitas em Gênesis e outros livros do Antigo Testamento, apresentou desafios para aqueles que buscavam uma unidade teológica e doutrinária. Seu enfoque em um calendário solar de 364 dias, supervisionado por anjos celestiais, e a ênfase em leis que teriam sido dadas a Adão muito antes de Moisés, contrastavam com as tradições judaicas e cristãs mais amplamente aceitas. Além disso, suas revelações sobre uma ordem divina pré-determinada e o papel central dos anjos em eventos históricos e futuros poderiam ter sido vistas como ameaçadoras à doutrina estabelecida. Explorar o Livro dos Jubileus, conhecido como Pequeno Gênesis, é abrir uma janela para um mundo de ideias e crenças que, embora consideradas heréticas ou secundárias por muitos, ofereceram uma rica tapeçaria de tradição e espiritualidade. Seus 50 capítulos foram excluídos da Bíblia cristã atual, mas permanecem um testemunho da diversidade de pensamento que existia nos primeiros dias da fé cristã. Ao mergulharmos em suas páginas, começamos a entender as razões de sua exclusão, a necessidade de uma narrativa coesa e a resistência a interpretações que poderiam desafiar a autoridade e a estrutura emergente da Igreja. No entanto, o feito de que o livro dos Jubileus foi preservado não trata que o de Igreja Ortodoxa Etíope sugira que, haviendo ha comunidades que vim valor e verdade nas suas histórias. Isso nos leva a questionar não apenas o que foi incluído ou excluído da Bíblia, mas também os critérios e as intenções por trás dessas decisões. Em última análise, o estudo do Livro dos Jubileus nos convida a contemplar a complexidade da revelação divina e a considerar a possibilidade de que a história bíblica, tal como a conhecemos, é parte de uma narrativa ainda mais vasta e profunda. O Livro dos Jubileus oferece uma reinterpretação fascinante e detalhada da história da criação, que vai além do que está registrado no livro de Gênesis. Se o Gênesis nos fornece uma narrativa introdutória sobre como o mundo e a humanidade vieram a existir, o Livro dos Jubileus se propõe a preencher essas linhas com nuances e revelações adicionais que buscam não apenas esclarecer, mas também expandir a compreensão da ordem divina na origem do universo. Neste texto, a criação não é apenas o ato inaugural de Deus ao chamar o mundo à existência,
mas é parte de um plano meticulosamente arquitetado, onde cada elemento e cada criatura tem um tempo e espaço precisos. O livro dos Jubileus introduz um conceito inovador ao apresentar um calendário solar preciso, composto por 364 dias, que é meticulosamente supervisionado por anjos celestiais. Este calendário não é simplesmente uma ferramenta para medir o tempo, mas um reflexo da ordem divina que rege tanto o cosmos quanto a vida na Terra. A introdução deste calendário solar revela uma tentativa clara de estabelecer uma harmonia entre o tempo celestial e o tempo terrestre, sugerindo que o universo opera sob leis divinas imutáveis que transcendem o entendimento humano. Cada um dos 364 dias do calendário é parte de um ciclo sagrado que se divide em 4 estações de 91 dias cada, um sistema que ressoa com o calendário etíope ainda usado hoje pela Igreja Ortodoxa Etíope, destacando uma continuidade cultural e espiritual. O papel dos anjos na supervisão deste calendário sublinha uma realidade em que as forças celestiais desempenham um papel ativo e constante na manutenção da ordem divina. Este aspecto do livro dos Jubileus desafia a visão convencional da criação como um evento estático e sugere, em vez disso, um universo dinâmico onde o tempo é uma manifestação tangível da vontade de Deus, guiada por seus mensageiros celestiais. Ao revisitar a criação e a origem do tempo sob esta nova luz, o livro dos Jubileus não apenas expande a narrativa bíblica, mas também convida seus leitores a verem a história como algo vivo, onde cada instante é parte de um desdobramento contínuo do plano divino. Esta perspectiva oferece uma visão mais rica e complexa da teologia da criação, onde o tempo e o espaço são intrinsecamente sagrados e interligados, refletindo a glória e a sabedoria do Criador. A criação e a origem do tempo são apresentadas através de uma lente que harmoniza o divino com o cotidiano, revelando uma ordem celestial que estrutura não apenas o universo, mas também a vida humana. No cerne dessa visão está o calendário divino de 364 dias, que se destaca por sua precisão e simbolismo espiritual, dividindo o ano em 4 estações de 91 dias cada. Este calendário não é meramente uma ferramenta para a contagem do tempo, mas uma expressão tangível da ordem divina que rege toda a criação. Cada uma das 4 estações representa não apenas uma divisão temporal, mas também um reflexo das interações e da harmonia entre o mundo celestial e o terrestre. Este sistema é supervisionado por anjos celestiais, que asseguram que cada dia, cada estação, siga o curso ordenado por Deus, reafirmando a crença de que o tempo está intrinsecamente ligado à vontade divina. Neste sentido, o calendário dos Jubileus não é apenas funcional, mas profundamente espiritual, simbolizando a constância e a regularidade do plano divino. Intrigantemente, este sistema de contagem do tempo se assemelha ao calendário etíope ainda em uso pela Igreja Ortodoxa Etíope hoje, uma conexão que sublinha a influência duradoura e a relevância cultural das ideias apresentadas no livro dos Jubileus. O calendário etíope, também estruturado em um ciclo de 364 dias, mantém essa herança espiritual, refletindo uma continuidade que transcende séculos e geografia, preservando um vínculo sagrado entre tempo, religião e identidade cultural. A semelhança entre os calendários revela um diálogo contínuo entre tradição e crença, sugerindo que a manutenção deste sistema é mais do que uma escolha cultural. É um testemunho da persistência de uma visão de mundo que vê o tempo como uma manifestação do divino. Ao reconhecer esta conexão, somos levados a contemplar o impacto duradouro das ideias do livro dos Jubileus e a considerar como sua compreensão do tempo da criação continua a informar e enriquecer práticas religiosas e culturais até os dias de hoje. Assim, o livro dos Jubileus não apenas reconta a história da criação, mas oferece uma estrutura temporal que convida os fiéis a viverem em sintonia com o ritmo celestial, celebrando a criação não apenas como um evento passado, mas como uma realidade contínua que define a existência humana em um universo ordenado e divinamente inspirado. Dentro do livro dos Jubileus, a transmissão dos fundamentos da lei divina a Adão oferece uma visão inovadora e profunda do relacionamento entre Deus e a humanidade desde o início dos tempos. Diferente da narrativa tradicional que sugere que as leis divinas foram introduzidas com Moisés, este texto sugere que mandamentos específicos foram transmitidos a Adão, o primeiro homem, estabelecendo uma continuidade inquebrável entre a criação e a revelação das leis sagradas. Entre os mandamentos dados a Adão, destaca-se a observância do sábado, um preceito que transcende o simples descanso semanal para se tornar um elo sagrado entre a humanidade e o divino. O sábado, neste contexto, é mais do que um ritual.
É um reconhecimento da ordem divina instaurada na criação, um tempo sagrado onde a humanidade deve se alinhar com o ritmo celestial e refletir sobre o papel do Criador na sustentação de toda a vida. Através da santificação do sábado, Adão e seus descendentes são convidados a recordar e a participar do descanso divino, que é tanto uma bênção quanto uma responsabilidade. Além do sábado, as leis de pureza também são apresentadas como parte essencial dos mandamentos transmitidos por anjos a Adão. Estas leis, que regulam tanto a vida pessoal quanto a comunitária, são fundamentais para manter a santidade e a ordem moral, refletindo a natureza divina em cada aspecto da existência humana. A pureza, neste contexto, não é apenas física, mas também espiritual, simbolizando a necessidade de integridade e retidão diante de Deus. A transmissão dessas leis por anjos sublinha a importância e a santidade dos mandamentos, posicionando-os como instruções divinas que transcendem a mera prática religiosa. Os anjos, como mensageiros de Deus, reforçam a ideia de que estas leis não são invenções humanas, mas diretrizes celestiais destinadas a guiar a humanidade na sua jornada espiritual. Esta conexão direta entre o divino e o humano, mediada pelos anjos, destaca a intenção de Deus de estabelecer uma relação contínua e direta com a humanidade desde o início dos tempos. O livro dos Jubileus apresenta uma perspectiva intrigante e, de certa forma, revolucionária sobre a origem e a continuidade das leis divinas, sugerindo que elas foram dadas muito antes de Moisés receber os 10 mandamentos no Monte Sinai. Esta visão desafia a narrativa convencional que posiciona Moisés como o principal mediador das leis de Deus, e nos convida a considerar a possibilidade de que os fundamentos da lei divina tenham raízes muito mais antigas, estabelecidas desde os primórdios da criação. Segundo o livro dos Jubileus, as leis de Deus não surgiram como uma necessidade posterior, mas estavam intrinsecamente ligadas ao próprio ato de criação. Desde os tempos de Adão, mandamentos e preceitos foram transmitidos como parte de um plano divino para guiar a humanidade em seu crescimento espiritual e moral. Este conceito desloca a origem das leis de uma circunstância histórica específica para um contexto universal e eterno, onde as diretrizes divinas são vistas como parte essencial da ordem cósmica. Ao retratar figuras patriarcais como Adão e Abraão já observando mandamentos divinos, o livro dos Jubileus propõe que a retidão e a justiça sempre foram pilares fundamentais na relação entre Deus e a humanidade. Esta continuidade sugere que as leis não são simplesmente um conjunto de regras, mas uma expressão da vontade e do caráter divino, destinadas a moldar uma sociedade que reflete a santidade e a ordem celestial. Essa interpretação coloca as leis de Deus como revelações progressivas, adaptadas e reiteradas ao longo das eras para acomodar o desenvolvimento espiritual e social da humanidade. Longe de ser uma ruptura ou uma nova introdução, os 10 mandamentos dados a Moisés são apresentados como uma reafirmação e uma codificação das leis já existentes, tornando explícito aquilo que era implícito desde o início dos tempos. O conceito de que as leis divinas precedem Moisés também implica um senso de universalidade e eternidade, onde cada geração é chamada a redescobrir e reinterpretar os mandamentos de Deus em suas vidas. Isso sugere que a busca pela justiça, a santidade e a comunhão com o divino é uma jornada contínua, enraizada em uma tradição que transcende culturas e eras. No livro dos Jubileus, Abreu e uma figura central que encarna a continuidade e a profundidade das leis divinas ao longo dos geracos, muito antes de Moisés formalizar os mandamentos recebidos no Monte Sinai. Retratado como um jovem que rejeitou a idolatria, Abraão destaca-se não apenas como o pai das nações, mas também como um exemplo de fidelidade e obediência às leis divinas que transcendem o tempo e a cultura. Desde a juventude, Abraão demonstrou uma aversão natural à idolatria, desafiando as práticas religiosas predominantes de sua época que adoravam deuses feitos por mãos humanas. Esta rejeição não foi meramente uma questão de preferência pessoal, mas uma manifestação de seu profundo compromisso com o monoteísmo e a verdade divina que ele sentia estar gravada em seu coração. Esta postura de Abraão sugere que ele possuía uma compreensão inata das leis divinas, uma sabedoria que, segundo o livro dos Jubileus, foi transmitida primeiro a Adão e preservada através das gerações. Abraão seguiu essas leis divinas com dedicação, mesmo antes de serem formalmente codificadas e dadas a Moisés, servindo como um elo crucial na cadeia da revelação divina. Sua vida é apresentada como uma tapeçaria de obediência e fé,
mostrando que as leis de Deus estavam presentes e ativas desde os primórdios da humanidade. Este legado, que remonta a Adão, reforça a noção de que as leis divinas são eternas e universais, destinadas a guiar a humanidade em todas as épocas. Através de sua fidelidade às leis divinas, Abraão não só consolidou sua posição como patriarca de uma grande nação, mas também simbolizou a aliança eterna entre Deus e a humanidade. Sua vida ilustra como as leis divinas foram vividas e transmitidas em um contexto pré-mosaico, reforçando a ideia de que a justiça e a santidade são valores atemporais que não dependem de uma revelação específica, mas são intrínsecos ao relacionamento contínuo entre Deus e seus escolhidos. Abraão, portanto, não é apenas o pai das nações em termos de descendência física, mas também em termos espirituais, pois através dele, a compreensão e a prática das leis divinas foram passadas adiante, moldando a fé e a ética de seus sucessores. Esta narrativa no livro dos Jubileus enfatiza que as leis divinas são uma parte integral do plano cósmico de Deus, reafirmando a importância de Abraão não apenas como um ancestral de muitos povos, mas como um pilar da tradição espiritual que continua a influenciar e inspirar até os dias de hoje. No livro dos Jubileus, a história de José no Egito é apresentada não apenas como uma narrativa de provação e triunfo pessoal, mas como uma peça fundamental no grande mosaico do plano divino, que culmina na preparação para o êxodo do povo hebreu. Esta história é um testemunho da soberania de Deus em transformar até mesmo as ações mais egoístas e transgressoras em componentes essenciais de seu propósito maior. A traição dos irmãos de José, que o venderam como escravo, é vista como uma grave transgressão contra a ordem divina. Este ato de ciúme e desespero, que à primeira vista parece condenar José a um destino de sofrimento, é na verdade um catalisador para eventos que transcendem a compreensão humana imediata. A venda de José é apresentada não apenas como um crime contra um irmão, mas como uma violação da harmonia e da justiça que Deus deseja para seu povo. No entanto, mesmo essa transgressão é habilmente tecida por Deus em seu plano superior. A ascensão de José ao poder no Egito não é meramente uma história de superação pessoal, mas um exemplo poderoso de como Deus trabalha através das circunstâncias mais desafiadoras para cumprir seus propósitos. José, de prisioneiro a primeiro-ministro do Egito, exemplifica a ideia de que o sofrimento e a adversidade podem ser transformados em instrumentos de redenção e salvação. Sua posição estratégica no Egito não só lhe permite salvar sua família da fome, mas também estabelece as bases para a permanência temporária dos hebreus em uma terra estrangeira, preparando o cenário para os eventos que levarão ao êxodo. A narrativa de José é, assim, intricadamente ligada ao tema principal do livro dos Jubileus, a revelação contínua e o cumprimento das promessas divinas ao longo da história. José é uma figura crucial na preservação do povo hebreu, garantindo sua sobrevivência e eventual saída do Egito, um evento central que moldaria a identidade e a fé do povo de Israel. Sua história ilustra como Deus pode usar até mesmo os atos mais sombrios para trazer luz e esperança, demonstrando que o plano divino é infalível e se desdobra para além das limitações humanas. Dessa forma, a jornada de José no Egito não é apenas a saga de um homem, mas a preparação deliberada e providencial para o êxodo, um marco crucial na história de Israel. Sua vida testemunha a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e a maneira como ele habilmente transforma a adversidade em oportunidade, a traição em redenção e a escravidão em liberdade, tudo em conformidade com seu plano eterno para seu povo. No livro dos Jubileus, as profecias referentes ao futuro de Israel são apresentadas como parte de um cronograma divino predeterminado, refletindo a crença em uma ordem cósmica onde a história humana é guiada por um propósito maior. Este entendimento do tempo e dos eventos futuros não apenas reafirma a soberania de Deus sobre todas as nações, mas também destaca o papel de Israel como um ator central no cumprimento das promessas divinas. A narrativa sugere que a trajetória de Israel não é aleatória, mas cuidadosamente orquestrada para se alinhar com o plano divino. Este cronograma predeterminado abrange desde os eventos passados, como a criação e a entrega das leis divinas, até as ocorrências futuras que conduzirão à redenção final e à realização das promessas feitas aos patriarcas. A história de Israel, portanto, é percebida como um microcosmo da ordem divina, onde cada evento, por menor que pareça, contribui para o desdobramento do propósito de Deus. Dentro deste contexto, os anjos desempenham um papel crítico na execução do julgamento de Deus sobre as nações,
atuando como agentes divinos que garantem que o cronograma celestial seja cumprido conforme planejado. Estes seres celestiais são representados como executores da justiça divina, intervenientes em momentos decisivos da história para corrigir desvios, punir a iniquidade e proteger o povo escolhido de Deus. Seu papel é essencial para manter a ordem divina, assegurar que os desígnios de Deus se realizem e que a justiça prevaleça. A atuação dos anjos no julgamento das nações sublinha a visão de que o mundo inteiro está sujeito à lei divina, e que a justiça de Deus se estende além de Israel, impactando todas as nações da terra. Esta perspectiva reforça a ideia de que o futuro de Israel e do mundo é interligado, com o destino das nações sendo parte integrante do plano cósmico de Deus. Assim, os anjos não apenas protegem e guiam Israel, mas também executam a justiça sobre aqueles que ameaçam desviar a humanidade do caminho que Deus estabeleceu. As profecias sobre o fim dos tempos no livro dos Jubileus também oferecem uma visão de esperança e redenção, sugerindo que após um período de tribulação, haverá uma renovação da aliança entre Deus e seu povo. Este período escatológico é marcado pela intervenção divina, onde a justiça será finalmente estabelecida e a ordem divina restaurada. O papel dos anjos, novamente, é central, pois eles asseguram que este desfecho se realize, guiando os eventos para a consumação do plano divino. Em última análise, as profecias e a visão do fim dos tempos no livro dos Jubileus nos convidam a contemplar a história como um desdobramento da vontade divina, onde cada parte do universo, desde o mais humilde ser humano até os majestosos anjos, desempenha um papel no cumprimento do destino traçado por Deus. Este tema nos lembra que, embora os tempos possam ser incertos, a promessa de redenção e justiça divina permanece firme, assegurando que o futuro de Israel e do mundo se alinha com a vontade eterna de Deus. No livro dos Jubileus, as profecias sobre o fim dos tempos oferecem uma visão profunda e esperançosa do futuro de Israel, posicionando a redenção e a restauração do povo escolhido como eventos centrais no cronograma divino. Estas profecias são entrelaçadas com a expectativa de um período de grande tribulação que precederá a chegada do Messias, um Salvador prometido que trará o cumprimento final das promessas divinas. O livro apresenta a história de Israel como uma jornada repleta de desafios e provações, onde o sofrimento e a tribulação são vistos como etapas necessárias para o eventual renascimento e redenção. Esta visão reflete a crença de que, por mais intensas que sejam as adversidades enfrentadas por Israel, elas possuem um propósito maior no desdobramento do plano divino. Assim, a tribulação é interpretada como um processo de purificação e preparação, através do qual Israel é refinado e fortalecido para cumprir seu papel no plano cósmico de Deus. Após este período de grande tribulação, o livro dos Jubileus profetiza a chegada do Messias, um líder e salvador que será um instrumento de Deus para trazer a redenção final a Israel. A vinda do Messias é um evento carregado de esperança e expectativa, simbolizando a renovação da aliança entre Deus e seu povo. O Messias não apenas restaurará Israel à sua glória prometida, mas também estabelecerá um reino de justiça e paz, refletindo a ordem divina na terra. Esta profecia de redenção está profundamente ligada ao tema principal do livro dos Jubileus, a continuidade e a realização do plano divino através dos tempos. A história de Israel é vista como uma manifestação do desígnio de Deus, onde cada tribulação é um passo em direção ao cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. O Messias é a personificação da intervenção divina, um sinal de que Deus nunca abandonou seu povo e que sua palavra é eterna e imutável. A perspectiva de redenção e a promessa do Messias oferecem aos leitores do livro dos Jubileus uma visão escatológica que é ao mesmo tempo aterradora e consoladora. A certeza de que a tribulação dará lugar à redenção reafirma a fé na justiça divina e no amor de Deus por seu povo. Esta visão convida os fiéis a perseverarem em meio às dificuldades, com a confiança de que o plano divino está se desdobrando como foi preordenado, e que a intervenção divina trará a renovação e a restauração tão aguardadas. Em suma, as profecias e a visão do fim dos tempos no livro dos Jubileus não são apenas um relato do destino de Israel, mas uma poderosa afirmação da soberania de Deus e da certeza de sua promessa de redenção. Elas nos lembram que, mesmo nas horas mais sombrias, a esperança persiste e que a ordem divina prevalecerá, trazendo paz e justiça através do Messias prometido. O livro dos Jubileus se apresenta como uma janela para uma visão cósmica única da história bíblica,
onde cada evento e cada figura são parte de uma tapeçaria intricadamente tecida pelo Criador. Este texto antigo, muitas vezes esquecido ou marginalizado, convida seus leitores a transcenderem uma leitura superficial das Escrituras e explorarem as profundezas de um plano divino que abrange o tempo e o espaço. Ele oferece uma narrativa que não apenas complementa os relatos tradicionais, mas que também os enriquece com detalhes novos e perspectivas que destacam a continuidade e a abrangência da revelação divina. Ao longo de suas páginas, o livro do Jubileu sublinha a importância das leis eternas, apresentando-as como um alicerce inabalável sobre o qual a ordem divina repousa. Essas leis, que datam desde os tempos de Adão, não são meramente regras a serem seguidas, mas são expressões do próprio caráter de Deus, imutáveis e eternas. Elas servem como um lembrete constante da aliança entre Deus e a humanidade, uma aliança que transcende eras e influências culturais, oferecendo um caminho de justiça e santidade que está sempre ao alcance daqueles que buscam viver de acordo com a vontade divina. Além das leis, o papel dos anjos na manutenção da ordem divina é uma característica central do livro dos Jubileus. Estes mensageiros celestiais são vistos como agentes ativos no cumprimento do propósito de Deus, garantindo que o cosmos opere dentro das diretrizes estabelecidas pelo Criador. Eles são executores de justiça, guardiões da revelação e protetores do povo escolhido. Suas ações são um testemunho da proximidade e do cuidado de Deus para com sua criação. A presença dos anjos reafirma a crença de que o universo é sustentado por forças que vão além do entendimento humano, e que a ordem divina é mantida por uma rede complexa de interações celestiais. A conclusão que se pode tirar da leitura do livro dos Jubileus é que ele nos convida a refletir profundamente sobre a interconexão entre o divino e o humano, entre o temporal e o eterno. Ele nos desafia a reconsiderar nossas concepções do que constitui a verdade bíblica e a reconhecer que, por trás de cada história e mandamento, há uma narrativa maior orquestrada por Deus. Ao contemplar esta visão cósmica, somos chamados a uma maior apreciação do papel que todos nós desempenhamos na história contínua da criação e da responsabilidade que temos de nos alinhar com as leis eternas para contribuir para a manutenção da ordem divina. Em última análise, o livro dos Jubileus não é apenas um complemento à Bíblia tradicional. É uma declaração poderosa da continuidade da revelação divina e da esperança de redenção que permeia toda a história humana. Ele oferece uma nova dimensão de entendimento que pode enriquecer nossa fé e nos inspirar a viver vidas que refletem a justiça, a santidade e a ordem que Deus deseja para a sua criação. Se você gostou de explorar o fascinante mundo do livro dos Jubileus e quer continuar a descobrir mais sobre os mistérios ocultos da história bíblica, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever, você garante que não vai perder nenhum dos nossos próximos vídeos cheios de informações intrigantes e reveladoras. Além disso, confira nossos vídeos sobre outros livros apócrifos e sua influência na tradição cristã, clicando no link na tela agora. Deixe seu comentário abaixo compartilhando suas impressões e sugestões de temas que você gostaria de ver abordados. Juntos, podemos mergulhar ainda mais fundo na história e nos segredos da Bíblia. Obrigado por assistir e até mais.